Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia e eu sou o pastor Bruno Pinho, estou aqui com muita alegria, com muito prazer de poder compartilhar uma porção da Palavra de Deus ao seu coração. É a primeira vez por esse canal aqui, meus queridos irmãos, então seja muito bem-vindo e saiba que isso daqui é feito tudo com muito carinho, amor, dedicação e simplicidade. Apenas um celular, uma mesa e um pão que nós compartilhamos aqui diariamente. De Gênesis a Apocalipse, nós estamos aqui refletindo e meditando sobre as Escrituras Sagradas. E nós chegamos no Novo Testamento e agora inaugurando o segundo livro do Novo Testamento, que é o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um evangelho muito precioso. É o primeiro dos evangelhos escritos e é o mais enxuto, é o mais objetivo. Aqui nós vemos muita ação, muitos milagres e muitas palavras direcionadas de Jesus. Vai ser um conteúdo extraordinário para abençoar seu coração. Hoje o conteúdo é composto de 3 capítulos, do primeiro ao 3º capítulo. E na porção de hoje, o Evangelho de Marcos nos apresenta Jesus em ação máxima e direta, curando, pregando, libertando e transformando muitas vidas. Nos capítulos de hoje, nós veremos o início do ministério de Jesus, os seus primeiros milagres e o chamado dos discípulos. Prepare agora o seu coração, porque está começando mais um episódio de Discipulando pela Bíblia. Marcos, ele começa o seu evangelho com uma frase muito poderosa, dizendo o seguinte: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sem introduções longas, ele vai direto ao ponto. O evangelho é sobre Jesus, ou seja, a palavra evangelho significa boas novas, ou traduzindo melhor para o nosso tempo, boas notícias. Então, esse livro é as boas notícias sobre o Filho de Deus, sobre Jesus Cristo, e que veio ao mundo para nos salvar. E mais adiante, o capítulo ele vai se iniciando, falando sobre o início do ministério de João Batista, que era primo de Jesus. Ele iniciou o seu ministério no deserto e ele pregava uma mensagem central, que era a mensagem que falava sobre arrependimento e também levava o povo, aqueles que se arrependiam, ao batismo, ou seja, o sepultamento, o arrependimento, a morte da vida passada, dos pecados. Era o batismo no Rio Jordão, era o batismo com as águas, preparando assim o coração de muitos para a chegada do Messias, que havia de se revelar. E então, Jesus vem até João Batista, o profeta, e acaba sendo batizado pelo próprio João. João queria batizar Jesus porque dizia que ele não era digno, mas Jesus ele disse a João que era necessário que ele cumprisse toda a justiça. E no momento daquele batismo ali feito por João, o céu se abre, o Espírito Santo desce numa forma semelhante a uma forma de uma pomba e uma voz do céu declara: Tu és o meu filho amado, a qual eu tenho prazer. E essa cena poderosa acaba marcando o início do ministério de Jesus, que logo em seguida ele é levado pelo Espírito, conduzido até o deserto, onde Jesus ele passa a ser tentado por Satanás durante 40 dias. Nesses 40 dias, Jesus ele jejuou, ele não se alimentou. Mas, naquele contexto ali, diferentemente de Adão, mesmo com as fragilidades humanas, Jesus acaba vencendo a tentação, a fome e permanece fiel à vontade de Deus. Após a vitória no deserto, Jesus ele é enviado para pregar a mensagem, as boas novas, ali na região da Galileia. Uma mensagem que ele começou a pregar era semelhante à mensagem central de João Batista, dizendo sobre a questão do arrependimento, falando que o reino dos céus está próximo e que é necessário que corações se arrependam para que possam acessar esse reino maravilhoso. Essa, na verdade, e essa mensagem é a essência da mensagem cristã, que fala sobre um tempo de arrependimento e sobre um tempo de fé. E na sequência do capítulo, Jesus encontra Simão, o que seria chamado posteriormente de Pedro. Encontra também André, Tiago e João e lhes diz: Vinde após mim, pois eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes, deixaram os barcos, deixaram tudo e passaram a seguir Jesus. E logo na sequência, Jesus ele começa a ensinar o seu evangelho pelas sinagogas.
e começa a surgir as primeiras evidências do seu ministério de autoridade e poder, pois ele passa a expulsar demônios e a curar os enfermos. As multidões acabam se maravilhando com aquilo que estavam contemplando, testemunhando, e começam a questionar: que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ele ordena, e até os espíritos imundos, eles lhe obedecem. É um sinal da evidência do reino dos céus se movendo sobre a terra. Aqui Marcos mostra que Jesus não é apenas um mestre, apenas alguém que tem um conhecimento e que está ensinando, mas ele é o Senhor que tem autoridade sobre tudo. E no capítulo 2, a fama de Jesus continua crescendo, continua aumentando. Ele volta para a região de Cafarnaum e a casa onde ele estava ali repousando acaba ficando lotada. As multidões tentam encontrar essa nova doutrina, esse novo mestre. Então, 4 amigos ali dentro daquele contexto trazem um paralítico que não consegue se locomover e acabam descendo aquele paralítico pelo telhado para que Jesus acabe curando aquele homem com essa enfermidade terrível. Jesus, vendo a fé deles, dos amigos e do paralítico, diz algo surpreendente: filho, os teus pecados te são perdoados. Os líderes religiosos, eles se escandalizam com essa frase de Jesus. Quem é que pode perdoar pecados se não somente Deus? E é exatamente essa a questão. Jesus mostra que ele é Deus ao dizer estas palavras: para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Então Jesus acaba curando aquele homem diante de todos, e todos ficam maravilhados. E logo na sequência, Jesus chama um cobrador de impostos para segui-lo. O nome dele é Mateus, a qual ele larga tudo e acaba seguindo imediatamente Jesus. Os fariseus, então, passam a criticar Jesus, dizendo: por que ele come com os pecadores? Jesus, então, responde com uma das frases mais marcantes do Evangelho: eu não vim chamar justos, mas sim pecadores para o arrependimento. E o capítulo 3, ele acaba mostrando um aumento das tensões entre Jesus e os religiosos. Ele acaba curando um homem com a mão ressequida em pleno sábado. Os fariseus, então, o acusam de quebrar a lei, mas Jesus acaba respondendo diretamente àqueles hipócritas: é lícito fazer o bem no sábado ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Esse questionamento coloca aqueles religiosos diante da multidão, diante da população, em xeque. Com tristeza, ele vê a dureza do coração daqueles religiosos. Enquanto isso, as multidões continuam a aumentar e continuam a segui-lo. Pessoas vindas da Galileia, da Judéia, Jerusalém, de Tiro e até de Sidom. Todos querem tocar em Jesus, porque dele saía poder e saía cura. E na sequência do capítulo 3, Jesus ele sobe ao monte e acaba escolhendo, decidindo os 12 homens para estarem lado a lado com ele no seu ministério. 12 discípulos que seriam chamados posteriormente de 12 apóstolos. Essa escolha marca o início da missão que mais tarde se tornaria verdadeiramente a base do nascimento da igreja cristã. E já chegando ao final do capítulo 3, nós vemos ali a mãe e os irmãos de Jesus o procurando ali no meio daquela multidão, no momento que ele estava ensinando as pessoas. E então Jesus ele declara algo muito surpreendente e inovador: quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aqui ele nos ensina que a verdadeira família espiritual é formada por aqueles que obedecem à vontade do Pai. Marcos, dos capítulos 1 ao 3, nos mostra Jesus em um movimento máximo, revelando que ele é o Filho de Deus, cheio de autoridade, compaixão e poder. Ele chama os pecadores, ele cura os doentes, ele perdoa os arrependidos e também confronta os corações endurecidos, sobretudo dos religiosos. Ele não busca a aparência religiosa, mas ele clama para que o povo desperte para uma fé genuína e também uma obediência sincera. Esses capítulos nos convidam a refletir de forma muito profunda. Será que temos seguido Jesus de todo o coração, assim como Pedro e os demais discípulos, temos permitido que ele transforme as nossas rotinas, os nossos pensamentos e as nossas atitudes? Jesus ele continua chamando: vinde após mim. Esse é o registro do Evangelho de Marcos. Essa é a voz
que muda toda a direção da nossa vida. E se esse vídeo falou profundamente ao seu coração, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir a voz de Deus hoje para que a vida dela seja transformada. E nos comentários, escreva "Eu sigo a Jesus", como uma declaração de fé e um compromisso com o Senhor. Você fazendo essas ações, você vai estar me ajudando a pregar esse evangelho do reino a outros corações. E agora chegou a hora de me despedir de todos vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo que amanhã, se assim o Senhor permitir, nós retornaremos com muito mais. Shalom!